Olá, você deu play no Pauta Certa, eu sou Maurício Saraiva e hoje vamos falar sobre o que é o medo. Bem, segundo o dicionário Aurélio, a etimologia da palavra medo tem referência ao vocábulo metus, em latim. No grego, o termo utilizado para se referir ao medo é a palavra phobos, de onde se origina a palavra fobia, que significa a sensação de insegurança desesperadora com relação a qualquer momento futuro. Inquietação, ansiedade, temor e apreensão. Então, define-se medo como um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada. Para a psicologia, o medo é um estado afetivo emocional necessário para a adaptação do organismo ao meio. Com relação ao aspecto social e cultural, o medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa ou de uma organização social. Na arte, o medo aparece como uma forma de entretenimento, como apresentado nos contos de terror, ou nos romances de terror, e também nos gêneros cinematográficos, nos filmes de terror. O medo está presente quando nos deparamos com estímulos de ansiedade e insegurança, ou algo em determinadas situações desencadeadas a partir de algo que seja desagradável, ou razões sem qualquer lógica, como as crenças populares ou as lendas de fantasmas. Quando sentimos que algo ou alguma coisa possa intimidar a força ou a vida de alguém, faz com que o cérebro ative um estímulo químico que proporciona uma sequência de ações, como o aumento da frequência cardíaca, aceleração da respiração e contrações musculares. Essas, portanto, são as características físicas que desencadeiam o medo, sendo essa uma forma inconsciente de preparar o corpo para dois prováveis hábitos naturais, o conforto e a fuga. Podemos afirmar que existem diferentes níveis de medo, desde uma ligeira ansiedade, um desconforto, até chegar ao pavor, sendo que o organismo apresenta respostas diferentes, variando com a intensidade desse medo. Algumas fobias existentes e estudadas: courofobia, medo de palhaço; elurofobia, medo de gato; ablutofobia, medo de tomar banho; acrofobia, medo de altura; claustrofobia, medo de ambiente fechado; agorafobia, medo de lugar público ou de aglomerações; fonofobia, medo de barulho ou sons normais, como a sua própria voz; afefobia, medo de ser tocado, entre outras fobias existentes. Todos os dias nos deparamos com dificuldades e desafios e situações, e o que define você é a forma como você encara os desafios, sendo que muitas vezes você pode encarar estas situações que se apresentam com medo. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, informa que 33% da população mundial sofre com ansiedade, que apresenta uma forma de medo antecipado de algo que pode ou não ocorrer. O medo deve ser encarado como uma resposta natural do organismo para o estado natural de sobrevivência do nosso cérebro, e ao mesmo tempo pode se tornar uma força poderosa que torne você capaz de reagir a determinada situação. Hoje, o medo se tornou o maior problema psicológico de todos os tempos, se tornando parte do nosso cotidiano. Um monstro indesejável que chega e não se sabe de onde e domina nossa mente. O medo é também saudável, porque sem ele não teríamos como identificar o perigo e colocaríamos nossas vidas em risco constantemente. Sendo assim, nossas maiores dificuldades estão ligadas diretamente ao medo. Medo de não ser aceito em uma sociedade que julga, medo dos nossos compromissos, medo de não cumprir os compromissos, medo do fracasso referente à vida social, à familiar, à profissional. Estes medos estão ligados à emoção, como preocupação, depressão, dúvidas, se tornando terrores existenciais. O medo está presente para todos, mesmo na vida de pessoas bem-sucedidas, fazendo parte do processo de crescimento. Então, como devemos encarar o medo? Para vivermos bem e em harmonia, precisamos encarar nossos temores, só existindo uma maneira de superá-los, enfrentando-os com coragem. E como devemos lidar com o medo? Faça 2 perguntas a si mesmo quando surgir uma situação de medo. Tenho medo de quê? E o que realmente pode acontecer? Agora, verifique suas respostas, mas de forma sincera, para que você consiga compreender racionalmente. Assim você automaticamente deixa de alimentar uma cadeia de pensamentos negativos. Quando você se questiona, você consegue utilizar uma área do cérebro responsável pela tomada de decisões conscientes e voluntárias. Assim, você não permite
e nem se envolve com sofrimentos, dúvidas, receios e incertezas. E assim, com essa simples ação, um questionamento de 2 perguntas, você dará início a uma nova etapa, uma nova fase, onde se depara com uma força e potencial de novas possibilidades de conquistas, superações e aquisições que tanto sonha. Assim, você pode utilizar o medo como uma revelação positiva e perceber que está indo em um caminho certo. Assim, o medo levará você à ação, favorecendo o seu crescimento e evolução. Espero ter ajudado aos amigos e pessoas que estão escutando o Pauta Certa. Deixa aqui meu contato pautacertapodcast@gmail para algum contato e ideia de pauta ou qualquer mensagem. Encaminhe meu tradicional forte quebra-costela, carregado de coragem e pensamentos positivos. Até o próximo episódio. Um abraço.